Então vamos lá, pessoal, começar a nossa segunda aula de inglês. Sejam bem-vindos à English Class. Esse é o nosso curso que vai levar você do zero ao avançado no inglês. E já vamos começar com a aula, sem enrolação. Então, nas aulas passadas, a gente já viu o verbo to be na forma afirmativa e na forma negativa. Nessa aula de hoje, a gente vai ver o verbo to be na forma interrogativa. Então, vamos aprender a fazer perguntas com o verbo to be. Mas antes, como a gente sempre faz, vamos começar corrigindo o exercício da aula passada, que seria sobre o verbo to be na forma negativa. Então, aqui, a gente tem que escrever essas frases na forma negativa e de forma contraída. Então, se na primeira está falando I am Japanese, você teria que falar I'm not Japanese. Number 2. You are good. Resposta: You're not good. Ou you aren't good. He is a student. He's not a student. Ou he isn't a student. It is a school. It's not a school. Ou it isn't a school. We are American. We're not American. Ou we aren't American. They are here. They're not here. Ou they aren't here. Então esse foi o exercício da aula passada. Deixa aí nos comentários se você acertou tudo ou se você tem alguma dúvida. Então vamos lá. Agora é hora do assunto novo, que é o assunto dessa aula. O verbo to be na forma interrogativa. Mais uma tabelinha para a gente construir juntos. E vocês vão ver que essa aqui é bem fácil. Então, para a gente fazer pergunta com o verbo to be, basta a gente trocar de lugar com o sujeito. Então, a gente vai colocar o verbo to be antes do sujeito. Então, se o sujeito é I, na forma afirmativa seria I am Brazilian. Para fazer a pergunta, basta trocar. Então, am I Brazilian? Am I Brazilian? Se o sujeito é you, na forma normal seria You are from China. Para perguntar, basta eu fazer Are you from China? Então vocês podem ver que é bem simples. É só inverter o sujeito e o verbo. Então, novamente, Am I Brazilian? Eu sou brasileiro. Are you from China? Você é da China? Vamos fazer as outras então bem direto. Is he 18? Ele tem 18 anos? Is she a teacher? Ela é professora? Is it Friday? Is it Friday? É sexta-feira? Are we German? Nós somos alemães? Are you married? Vocês são casados? Are they students? Eles são estudantes? Então, novamente, se você já tem o verbo to be bem aprendido, para fazer pergunta você vai tirar de letra, porque é basicamente isso. E como são perguntas com verbo to be, geralmente as respostas vão ser de sim ou não, que é o que a gente vai ver aqui. Então, se a resposta for sim, você vai falar Yes, I am. Por exemplo, se alguém te perguntar Are you Brazilian? Você é brasileiro? Você vai responder Yes, I am. Se for he, she, it, você vai falar Yes, he is. Ou Yes, she is. Ou então Yes, it is. Por exemplo, Is he American? Ele é americano? Yes, he is. Sim, ele é. E para we, you, they, basta falar Yes, we are. Ou Yes, you are. Yes, they are. Por exemplo, Are they German? Eles são alemães? Yes, they are. Sim, eles são. E aqui só uma observação importante: a gente não pode usar contração nas respostas curtas afirmativas. Então você não pode falar Yes, I'm. Yes, you're. Yes, he's. A gente não termina a frase assim de forma contraída. E se a resposta for não, de forma parecida, a gente vai falar No, I'm not. No, he isn't.
No, she isn't. Ou então, no, he's not. No, she's not. No, we aren't. No, you aren't. Ou então, no, we're not. No, you're not. Então é bem tranquilo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Vamos fazer aqui juntos uns exercícios sobre isso, para você poder fixar melhor esse assunto. Então, nesse exercício, make questions and short answers. Então, faça perguntas e respostas curtas, basicamente. Então, se nessa primeira tem you English, qual seria a pergunta que a gente faria? Are you English? Se a resposta for sim, yes, I am. Vamos variar as respostas entre sim ou não. Nessa 2, se o sujeito é I, então a pergunta seria Am I in room 10? Eu estou no quarto 10? Então imagine que você está perguntando isso para alguém. Eu estou no quarto 10? A pessoa responderia No, you're not. Então, não, você não está. Nessa 3, se o sujeito é he, is he Spanish? Ele é espanhol? Yes, he is. Sim, ele é. 4. Se o sujeito é they, are they students? Eles são estudantes? No, they aren't. Então, não, eles não são. E na última, se é you, are you Mike Tyson? Então, se alguém perguntar para você, are you Mike Tyson? Você vai falar, a não ser que você seja o Mike Tyson, no, I'm not. Deu para entender? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E esse aqui é o seu homework. É a sua tarefa de casa. Complete the conversation. Use contractions if possible. Então, complete essa conversa. Use as contrações se possível. Aqui a gente tem um diálogo e onde tem as lacunas você vai completar com o verbo to be. Vão aparecer algumas perguntas, vão aparecer algumas formas positivas, negativas, e a sua tarefa é completar esse diálogo. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aí para não perder as próximas aulas, tem muita coisa boa vindo por aí. Segue também a gente nas nossas outras redes sociais, eu vou deixar na descrição. Tem muito conteúdo por lá. Então é isso, espero ver você na próxima aula.